Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O programa nos últimos dias tem recebido pessoas de vários países diferentes. Eu conversei recentemente com um português, conversei com um argentino, conversei com um alemão e hoje vou conversar com um boliviano. O meu convidado de hoje é Clodes Menacho, que é diretor comercial da Alltech do Brasil. E o tema da nossa entrevista será Perspectivas do setor agroalimentar para 2023. Clodes, é um prazer enorme ter você aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Divino. Prazer meu estar cá batendo papo com você. O que fez você deixar a Bolívia e vir para o Brasil, Clodes? Bom, a minha história é bem longa, não? Porque eu sou boliviano de nascimento, mas latino-americano já de exercício, não? Estou já 22 anos fora da Bolívia, sempre trabalhando com a Alltech, não? Então, um desafio laboral foi, 10 anos atrás, vir a morar aqui no Brasil. Você está na Alltech há quantos anos? 28 anos vou fazer dentro da Alltech, não? Já virei ativo fixo, imobilizado. já é sócio quase da empresa. Mas, praticamente, né? Sim, é 28 anos que estou trabalhando neste mundo da nutrição animal. Ô Clodes, a Alltech é uma empresa global? Exatamente, a Alltech atua em mais de 120 países no mundo inteiro, tá? E atua sempre no setor de nutrição animal, mas também temos divisões no setor agrícola, setor de maquinária, setor de sustentabilidade, com o tema de medição de emissão de carbono, todas essas coisas. Vocês realizaram... E, obviamente, Pois não. A divisão mais legal também que tem a Alltech atua no setor de bebidas. A gente tem cervejaria, destilarias. Fabricamos bourbon, fabricamos whisky também. Mas aqui no Brasil é vendido o produto de vocês também ou não? Não. Aqui a gente só produzimos uma cerveja que utilizamos nos nossos eventos quando participamos. Mas Estados Unidos, Europa e Ásia, sim o produto é vendido. Qual o nome das marcas comerciais de vocês lá fora? De cerveja, se chama Kentucky Ale, é o carro-chefe da cerveja. É interessante porque isso foi uma paixão do fundador da empresa, Dr. Piers Lyons, e ele concretizou depois em um negócio, onde ele juntou o melhor da cerveja irlandesa e inglesa nos Estados Unidos, mas deu um toque americano, porque essa cerveja, Kentucky Ale Bourbon Barrel Ale, o nome completo, é envelhecida em barris de bourbon. Então, uma cerveja bem encorpada, com quase 10% de álcool. Então, é um êxito, tanto de vendas, mas mais que tudo em degustação. É um assunto que me chama muita atenção, porque eu sou um apreciador e eu sou um fabricante artesanal também de cervejas. Então, eu gosto muito desse mundo, sou estudioso das cervejas artesanais. Então, é um assunto que sempre me interessa bastante. Depois vamos a agendar uma prosa só de uma cerveja, então, porque temos que acabar e apreciar. Vai ser uma honra. Mas vocês fizeram uma pesquisa ano passado que se chama Perspectivas do setor agroalimentar, da Alltech para 2023. Que pesquisa é essa, Clodes? Divino, 12 anos atrás a Alltech começou a fazer esse tipo de pesquisa. É uma colaboração dos funcionários da Alltech a nível mundial com as associações e Ministério da Agricultura, que o mundo inteiro. A ideia inicial era simplesmente ter um número para começar a entender as estratégias, tendências que vão no mercado. Esse ano, o lançamento foi a semana passada em Atlanta, da nova pesquisa. E interessante que temos resultados de 147 países
onde participaram cerca de 28 mil fábricas de rações. Então, é um número interessante onde a gente mostra que praticamente está estável a produção de ração no mundo inteiro, uma leve queda de crescimento de 0,47%, apesar de tantos desafios que a gente sofreu durante ano 2021 e 2020 também. Então, é simplesmente uma pesquisa que nos ajuda a entender quais são as tendências da nutrição animal. Você falou de desafios aí, e foram vários desafios realmente macroeconômicos, né, que afetaram a cadeia dos suprimentos em todo o mundo. A produção global de ração, conforme você mesmo disse, ela permaneceu ali estável em 2022, mas ela teve queda, né, em relação a 2021. O que levou a essa queda, Clodes? Tem vários fatores, não? Pero, principalmente os dados da pesquisa qualitativa conseguiu entender de que o tema da inflação, o tema do aumento dos custos das matérias-primas, a própria Covid, não? E sobretudo depois foi finalizado com a guerra entre Ucrânia e Rússia. Esses foram fatores decisivos em essa... Vou falar estabilidade, não? Pero mais que tudo queda, que foi mais que tudo na Ásia, Europa, onde a queda foi pronunciada na produção. Algo interessante foi a América Latina, foi uma das regiões que cresceu na produção. Obviamente, muita gente fala que foi um balanço, não, que existiu entre regiões, onde a gente teve que suprir essa necessidade que estava faltando do outro lado do mundo. A impressão que dá, Clodes, é que a América Latina, cada dia que passa, ela vai se especializando mais na produção de alimentos, né? Sendo esse setor que tem a responsabilidade de fazer com que o mundo continue a se alimentar. A população não para de crescer, né? Não para de crescer, e é como eu falo, sempre eu fui otimista em este setor, não? Que a gente trabalha na indústria certa, né? Temos que alimentar o mundo. Ô Clodes, você citou o caso da Covid, da pandemia. Quais foram os grandes impactos nesse setor agroalimentar ocasionados por essa pandemia? Bom, eu acho que as medidas extremas dos lockdowns foram algo que impactou bastante na produção. E o pior de tudo foi as políticas Covid-0 que a China conseguiu fazer o ano passado, que desfasou com o que a gente sofreu na América Latina. Por que falo isso? Não? Porque até eu lembro que foi o porto na China que fecharam por lockdown pela Covid, ficou mais de um mês fechado, onde ficaram no chão 500 mil containers. Não? Então, a gente agravou isso por quê? Porque a gente não tinha suprimento, não tinha forma de importar ou exportar. Faltou container, obviamente faltava booking, espaço nos navios, e isso foi o que atrapalhou enormemente a parte logística, a cadeia de suprimentos, que isso foi afetado, obviamente com um incremento absurdo do preço pago por cada contenedor. E isso afetou o produtor final. Hoje eu estou conversando com o Clodes Menacho, que é diretor comercial da Alltech do Brasil. O Clodes, ele nasceu na Bolívia, como ele próprio disse no primeiro bloco, ele é um cidadão da América Latina, porque ele já morou, já trabalhou em vários países, há 10 anos está no Brasil. E estamos falando a respeito de uma pesquisa que a Alltech realiza anualmente, já há vários anos, e ela traz agora as perspectivas do setor agroalimentar para 2023. Clodes, você acredita que a pandemia já é coisa do passado ou a gente ainda vai continuar falando disso por alguns anos ou até décadas? É boa pergunta. Ontem eu tinha uma reunião com o pessoal na Alemanha da empresa e ele começou a falar que agora a Covid segue afetando o dia a dia dele, especialmente na fábrica de ração, que tinha muita pessoa afastada. Eu acho que é um tema que a gente vai ter que começar a lidar dia a dia com o tema da pandemia. Os mecanismos de prevenção já foram, eu acho que todos
aprendimos a lição, então já temos vacina, já temos protocolos, vai ser algo que a gente vai ter que trabalhar no dia a dia. O Brasil ficou em terceiro lugar entre os 10 principais países produtores de ração no ano passado. Perdeu apenas para a China e para os Estados Unidos. Quer dizer, isso demonstra a importância do nosso país. E qual é a importância dessa colocação, do terceiro lugar, perdendo apenas para os 2 maiores gigantes globais? A importância, eu acho que todo o trabalho que os produtores brasileiros vêm fazendo nestas últimas décadas, não vou falar desde 20 anos atrás, no sentido de posicionando o Brasil como celeiro mundial. Essa é a importância. Bem fala, não, que o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas com sua produção, mas a importância foi como o produtor brasileiro adaptou rapidamente às condições adversas para poder seguir produzindo. Houveram setores do Brasil que aumentou a produção no ano passado. Obviamente, são conjunturas. Para mim, a produção sempre foi algo que não é estático. Tem altos, tem baixas, e essa é a parte importante, adaptar-se, ser resiliente com o que acontece a nível mundial. Um tema muito tratado hoje no mundo é a questão climática, e o Brasil tem sofrido com isso, especialmente no sul, né? O Rio Grande do Sul é um estado que a produção tem tido quedas ano a ano, apesar que agora deve recuperar um pouco mais, mas deverá continuar em baixa. Você acha que essa questão ela será cada vez mais frequente nas pautas? Eu acho que sim. Além das situações de geopolítica e economia global, o tema climático cada vez vai afetar mais, não? É difícil não acreditar que não tem mudança no tema climático. Então, esses são fatores que vamos a ter que começar a... É difícil controlar o clima, não? Mas começar a conseguir outro tipo de oportunidade. Sempre se falou o uso de matérias-primas alternativas. Quando falamos de isso, eu sempre penso, ok, matéria-prima alternativa, mas tem que ter disponibilidade. Não podemos fazer com coisas pequenas. Então, já se fala de muito tema de sustentabilidade. Não, farinha de insetos. Então, é uma alternativa, mas ainda não temos a produção suficiente para poder ser utilizada. Temos coisas interessantes como o aumento da produção de etanol em base do milho, especialmente no centro-oeste. Então, e isso produz um subproduto que é o DDGS, que é algo interessante para a produção animal. Então, por isso eu acho que cada vez mais o produtor brasileiro é mais sustentável. Então, esses desafios, eles vão trazendo a oportunidade de se reinventar, seria isso? Exatamente, eu acho que essa é a palavra correta, se reinventar. Então, a gente tem o espírito empreendedor que a gente consegue ver aqui no Brasil é impressionante. Obviamente, tem escala, tem o volume, que isso também ajuda muito. O mundo tende a ficar mais pobre, Clodes, porque os Estados Unidos estão com uma inflação que há várias décadas não se tinha dessa forma. A Europa passa por um problema semelhante, não só de inflação, mas também da quantidade de pessoas que estão indo para lá até ilegalmente, né? Eu estive na Europa no passado, fiquei impressionado. Em Roma, por exemplo, a quantidade de pessoas morando na rua, né? É muito grande. Então, dá a impressão assim, que o mundo está tendo dificuldade de enfrentar a questão da pobreza. Como vocês veem essa questão? Olha, é interessante, não é? Essa diáspora, ou falar da migração do campo para a cidade, e agora, como você fala, de países que eles falam de desenvolvimento para países do primeiro mundo, que eu não compartilho esse conceito, mas que falam, é uma situação muito triste. E isso por quê? Porque não se criam as condições em nossos países. Falar de pobreza é um tema sumamente delicado para entender o que é pobreza. Eu acho que muita gente entra nesse desespero porque nossos países não conseguem a forma de alimentar as famílias.
definitivamente o desafio que o americano e o europeu está vivendo nestes dias é algo crítico. 40 anos que eles não vinham uma inflação de 2 dígitos, onde você vê que as famílias têm que decidir de cortar o Netflix ou TV a cabo para poder comer. Então são coisas que eu acho que o mundo vai ter que começar a adaptar-se nisso, né? Porque chega a um ponto em que você não pode sustentar toda essa forma de viver, né? Que só gastando. Tem que chegar a um equilíbrio. A América Latina, a América do Norte e a Oceania aumentaram a produção de ração. Mas, em contrapartida, a Europa, a África e a Ásia reduziram. Qual será o impacto dessa queda de produção nesses 3 continentes? Eu acho que esse impacto foi bem marcado, mais que todo, por o tema da guerra, Rússia e Ucrânia. Qual vai ser o impacto para a gente? A importância que temos a aumentar nossa produção. A América Latina aumenta sua produção, e algo interessante, não? Onde o Brasil é que suportou esse crescimento, interessante, quase chegando a 82 milhões de toneladas de ração, só cruzando o Brasil. E onde você abre a perspectiva, não, de que vamos a seguir produzindo e alimentando o mundo. Agora, a Europa cada vez é mais desafiador para eles produzir. A grande maioria das matérias-primas tem que importar, né? E aí é onde entramos em essa discussão, não, de produção de soja, desmatamento ilegal. É coisa que com os europeus sempre falavam, não, gente, o Brasil produz soja legalmente. A produção de soja está ilegalmente, produção de boi, então são coisas que vamos ter que ensinar o mundo. Hoje estamos falando a respeito das perspectivas do setor agroalimentar para 2023, os grandes desafios que estão sendo enfrentados. Há 5 anos atrás, se alguém dissesse que nós enfrentaríamos tantas coisas, ninguém acreditaria. Mas temos um mundo em transformação. Estou conversando a respeito desse assunto hoje com Clodes Menacho, que é diretor comercial da Altec do Brasil, uma empresa global que está presente em 120 países e que traz anualmente uma pesquisa mostrando esses números. O Clodes, globalmente, nos setores de bovinos de corte, bovinos de leite e de suínos, houve uma queda na tonelagem de ração produzida. Você acredita que isso pode impactar na diminuição do consumo da proteína bovina e suína e também de produtos lácteos? Olha, interessante porque uma série de fatores, né? O que acreditamos na parte de produção bovina de corte, considerada a proteína mais cara de tudo. Quando tem crise, tem inflação, o primeiro que corta é o bife do churrasco. Não? Então, é um tema de substituição de proteína. Na parte de suíno, China foi afetada, enorme maior consumidor de carne suína, afetada por o tema da febre porcina africana, não, onde eles diezmaram o rebanho que tinham de suínos. Então, eu acho que isso vai recuperando. Leite, sempre o setor leiteiro fala do squeeze, não? Aumenta o custo de matéria-prima e cai o preço da leite. Então, a leite, não acho que vai diminuir o consumo, é um tema de ciclos, no sentido de que a leite é base, não, em alimentação mundial. Então, foi desafiador, mas a gente tem esperança que vai melhorar essa parte do consumo. Algo insólito foi escutar dos colegas americanos que Estados Unidos está com falta de ovos por tema de influenza, não? Então, o preço, obviamente, do ovo subiu bastante, 69% foi. Mas o mais crítico é que está faltando ovo por o tema da influenza aviar, né? Então, são essas situações onde a gente vai ter que entender que o Brasil é privilegiado por ter isolamento dessas doenças, temos que controlar. E isso é o que hay que resgatar do produtor brasileiro, que ele sabe cuidar essa parte, tanto em suíno como em galinhas de postura. Eu acho que às vezes, Clodes, a gente olha tanto para os problemas do mundo, além dos problemas internos, que a gente esquece
disso que você acabou de dizer, que o Brasil é um país privilegiado, né? E o brasileiro precisa de ser mais otimista, né? Parar tanto de olhar para os problemas e olhar mais para as soluções, né? Eu visito o Brasil, acho, desde o ano 96, por trabalho, né? Então, eu sempre falei que eu ficava impressionado pela capacidade empreendedora que tem o brasileiro. Não, é algo interessante, estou falando de todas as indústrias, mas especialmente a indústria da alimentação, na indústria da produção de proteína. Interessante como o Brasil é referência mundial, não? A produção de todas as proteínas. Uma proteína que aqui no Brasil tem aumentado o consumo é o setor da aquicultura. Eu tenho entrevistado algumas pessoas aqui e eles têm dito de como o brasileiro está consumindo mais peixe, apesar de ainda ter um consumo abaixo da média mundial. E esse setor da aquicultura, ele experimentou um crescimento total na produção global de rações, não só no Brasil, mas também no resto do mundo. O consumo mundial de pescados, ele deve aumentar na sua perspectiva? Eu acho que sim. Já falam vários anos atrás, no que é o próximo frango, o frango da água, né? A produção de peixes. E o ano passado aumentou mais de 7% a produção mundial de ração para a aquacultura. Interessante ver, justamente uns 10 anos atrás, quando começavam os projetos de produção de tilápia, já mais enfocado para o consumidor final. Não a produção em si, produção do filete de tilápia congelado, fácil de usar para que casa você prepare rapidamente. A mim me chamou muito a atenção, porque até eu lembro que na época colocavam nos aquários no supermercado com a tilápia viva, para você escolher a tilápia, e aí abatia e você levava a tilápia fresca. Mas isso foi avançando muito. Agora a facilidade você pegar um filete congelado, botar no micro-ondas e está pronto. E isso eu acho que, especialmente aqui no Paraná, que é onde se desenvolveu muito, e tem muitas empresas trabalhando nisso, vai ajudar muito para aumentar o consumo de carne de peixe, não? E tem muitas espécies que estão sendo trabalhadas para essa produção. Então, a gente considera que sim, vai ter um aumento em consumo dessa proteína. Agora, um outro dado interessante também da pesquisa de vocês é a respeito da produção de ração para animais de estimação, que teve o maior aumento entre os setores. Com a pandemia, as pessoas começaram a criar mais pets? Bom, definitivamente os lockdowns ajudaram muito, né? Se estima que foi um aumento massivo da adoção de pets de perto, não? É interessante esse setor, esse mercado, a tecnificação que chega na produção de ração para pets. Eu sempre falo que até é mais regulada que a produção de alimentos humanos, não? Então, o nível de produção, o Brasil é líder em esse setor na produção de alimentos premium e super premium. E definitivamente achamos que o tema da pandemia ajudou em esse tema da adoção de animais, o que aumenta o consumo. Enfim, a pesquisa de vocês tem muitos outros números, ela é muito extensa, muito interessante, mas eu gostaria de saber o seguinte: de que forma a Altec vai utilizar esses números? O que vocês pretendem fazer com eles? Sempre esse tema da pesquisa foi para entender as tendências, né? Dentro dessa parte da parte qualitativa da pesquisa, se perguntaram coisas como o que seria o melhor agora, o maior desafio para enfrentar e como resolver essa situação. E um exemplo prático, 72% da resposta das pessoas entrevistadas falaram que era o tema de custos de produção. Então, e como vamos enfrentar isso? Com tecnologia que permitam essa diminuição, mas que não tenha uma queda na produção dos animais. Então, a gente trabalha muito com plataformas para fazer gestão de enzimas, que são simplesmente aditivos que ajudam a utilizar melhor os nutrientes que estão dentro dos ingredientes da ração. Então, esse foi um caso entender hacia onde vai a produção, que espécie, onde está faltando, que temos que ver.
a mudança de hábitos de consumo. Você vê que agora o consumidor final, nós mesmos, nos preocupamos mais em ler na etiqueta, ver aquilo que estou comendo. O europeu estava mais preocupado como estão produzindo esse animal, onde. Então, mas é uma questão que a pesquisa ajuda muito para entender essas tendências. Clóvis, eu adorei meu bate-papo com você. Não esqueci do seu convite aí para podermos falar num outro momento sobre a produção da cerveja, e foi uma bela surpresa. Eu não sabia que a Altek tinha participação nesse segmento também. Fico muito feliz. Muito obrigado por trazer esses dados da pesquisa, por trazer essas perspectivas para a gente. E estamos sempre à disposição da Altek, à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Divino, pelo convite de ter este bate-papo. Sempre às ordens. Eu conversei hoje com Clóvis Menacho, diretor comercial da Altek do Brasil, e nós falamos a respeito das perspectivas do setor agroalimentar para 2023. Siga @Agro e Prosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!